Sejam bem-vindos à sétima videoaula do curso de vídeo sobre linguagem de programação C. Nessa sétima videoaula vamos falar sobre vetores. Vetores ou array é um conjunto de elementos consecutivos, sendo eles do mesmo tipo. Eles são muito utilizados quando temos vários elementos do mesmo tipo para salvar e não queremos criar várias variáveis diferentes. Um exemplo, se fôssemos salvar dois elementos do mesmo tipo, do tipo inteiro. Antigamente teríamos que fazer item valor um igual ao primeiro elemento, item valor 2 igual ao segundo elemento. No entanto, com vetor podemos fazer só item vetor, dizer a quantidade de elementos, depois falar quais são os elementos, que no caso seriam o 1 e o 2. Existem três diferentes tipos, formas de a gente declarar um vetor. Onde a primeira seria falando qual é a definição do vetor, onde a gente fala qual é o tipo dele, se é inteiro, float, char. Depois dizemos o nome do vetor, que pode ser aqui vetor, vetor 1, qualquer nome que você queira escolher. Entre esses colchetes, a gente pode colocar o tamanho dele e pode também já iniciar com a carga automática de valores, onde aqui a gente inicia dizendo quais são os seus valores, que aqui no caso 1 e 2. A segunda forma de criar um vetor seria item vetor e aqui dizer a quantidade de elementos, que no caso é 2. A gente definiu o tipo aqui, que é no caso inteiro, deu o nome dele vetor 1 no caso, e definiu quantidade de elementos que tem, que nesse caso é 2. Nesse caso, depois teremos que iniciar e dizer quais são os elementos dele. Só lembrando, um vetor ele inicia no zero. Todo vetor inicialmente a sua primeira posição é zero. Já a sua posição final vai ser o, o tamanho do vetor menos um. Ou seja, nesse caso aqui existe 2. A capacidade do vetor ou o tamanho do vetor é 2. Ou seja, seu primeiro elemento vai estar na posição zero, o segundo vai estar na posição um, porque ele pega o tamanho ou sua capacidade menos um. Nesse caso, como tem 2, 2 menos um vai ser de 0 a 1. Voltando. A gente depois teria que pegar e dizer quais são os elementos. No caso, a gente começaria pelo zero, que é sua posição inicial, e diria que ele ia receber o valor um. Depois, a posição a posição um, que seria a da sua última capacidade, iria receber o valor 2. A terceira forma de iniciar um vetor é parecido com a primeira. Item vetor, a gente fala a capacidade ou tamanho dele, só que a gente também dá a carga automática desses valores. A única diferença da primeira para a última é que na primeira você não tem falando qual é a quantidade de elementos. Você apenas inicia os elementos em si. Você já coloca quais elementos que vão participar dele, que no caso seria o 1 e o 2. Essa primeira e terceira é utilizada mais quando já sabemos quantos elementos tem e já sabemos quais são. Pois nesse momento, mesmo a gente não dizendo aqui quantos elementos tem, a gente sabe quais são. A linguagem C entende que a gente tem dois elementos aqui. Apesar de a gente não estar dito explicitamente, como nesse caso, que são dois elementos, ele vai entender que o número um e o número 2 são dois elementos diferentes, portanto, esse vetor vai ter uma capacidade de dois elementos. Capacidade de dois elementos. Do mesmo jeito que esse daqui vai ter sua capacidade. Capacidade de dois elementos. Mais uma vez, a única diferença do primeiro para o terceiro é só a capacidade dele em si. Algumas coisas sobre vetores. Os elementos dos vetores são armazenados em posições da memória. Ou seja, o vetor 1, nesse caso. O vetor 1
ele vai a posição zero do vetor um vai estar armazenada em determinado espaço da sua memória, do mesmo jeito que o vetor um com a posição 2 vai estar em outro. Se a gente pegar esse vetor um e não dizer quem é o elemento da posição um, quando a gente for mostrar ele, printar, no caso, vai pegar a lista de memória, porque inicialmente os valores são pré-determinados pelo que já tem lá. Bora citar aqui um exemplo. A gente quer imprimir o vetor um com a posição zero. Quando a gente botar para imprimir, a sua saída aqui vai ser o valor um. Por quê? A gente tá vetor um posição zero. O vetor um posição zero, ele tá com o elemento um. Bora compilar e executar. Como foi visto, com printf, a gente conseguiu o valor um. No entanto, se a gente pegar agora, usar um printf, porcentagem d, e a gente colocar o vetor, em vez de ser da posição 1, se a gente da posição 1, índice zero. A gente colocar agora da posição 2, o índice 1, porque eu sempre falo posição 2 e índice 1. Porque mais uma vez lembrando, o vetor sempre inicia de zero e vai até o valor da sua capacidade ou tamanho menos um. Nesse caso, a posição é a segunda posição, porém o índice dele é um. A gente não vai saber qual é a saída que vai estar aqui. Por quê? Porque a gente não inseriu aqui, ou seja, ele vai pegar qualquer lista de memória. Que nesse caso, deixa eu deixar aqui assim, que nesse caso foi o zero. Provavelmente essa posição na memória não está sendo utilizada, aí a gente pega esse valor zero. Como foi falado, um vetor declarado sem qualquer carga inicial contém valores aleatórios, começando do zero até para mais. Bem, o valor em uma posição de um vetor pode ser obtido através do índice. Mais uma vez, como eu falei, o índice vai ser o que eu vou colocar aqui. Sempre que a gente quiser inserir, remover ou alterar o valor de algum determinado índice, a gente vai colocar ele entre esses colchetes. E para a gente pegar, remover ou alterar, é só botar ele e botar o igual. Nesse caso aqui, ó, vetor 1, índice 1, que é a posição 2. Bora dizer que agora vai receber o 2. Recebeu 2. Bora colocar um espaço aqui para ficar diferente do outro. Aqui a saída vai ter que ser 2. Quando a gente dá o F11, podemos ver que teve a saída 1 e a saída 2. Bem, podemos também fazer uma passagem de vetores para funções. Basicamente, a gente pega, chama uma função e envia um vetor para ele. Bora criar aqui uma função simples, uma função que retorna um inteiro, onde ela vai ser soma mais um. Soma. A gente declara a função, aí pega aqui entre esses parênteses, a gente vai dizer o que ela vai receber. No caso, vai dizer que ela vai receber um inteiro, onde vai ter um vetor, ou seja, um vetor de inteiros. Aí bora dizer que vai fazer, ele vai pegar esse vetor, vai usar um for. Bora começar aqui, iti for, com inicialmente começando de zero, ele vai até o tamanho de n. Bora dizer que vai mais. Esse n vai ser exatamente o tamanho do vetor. Bora pedir aqui também para inserir o tamanho de n, itn, onde esse n vai ser o tamanho do vetor que eu quero. Deixa eu fechar esse chaves aqui. Bem, o que vai fazer? Ele vai pegar, vai ir de... Eu vou deixar ele como void, deixar só para imprimir. Void. O que vai fazer aqui? Eu quero que ele pegue o valor
porcentagem de, eu quero que ele pegue o valor do vetor i, onde esse i vai ser o índice, e ele some mais um. Eu quero que ele apenas print esse valor. No caso, eu vou passar um vetor para ele, que pode ser qualquer um desses vetores. Eu vou escolher. Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Eu vou escolher esse vetor aqui no meio, que foi segundo tipo que eu mostrei a vocês, que é o que eu mais gosto de utilizar, porque nele eu deixo dito bem a capacidade e quais elementos foram inseridos nele. Eu vou pegar esse vetor, vou passar aqui para essa soma e vou querer que ele imprima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, chamar a função soma, onde eu vou passar exatamente dois elementos. Quais são esses elementos? Esses elementos vai ter que ser o meu vetor 1, vírgula, a capacidade, que seria 2. Ou seja, essa capacidade ou esse tamanho vai ser exatamente a quantidade de elementos que existe no vetor. Quando eu iniciar, opa, tem um parênteses aqui, foi um ponto e vírgula aqui, desculpa. Quando eu iniciar, apareceu 2 e 3, deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais visível. Pronto. Inicialmente o meu vetor era 1 e 2. Porém, quando eu passei o vetor para esse método, essa função soma, ele pegou, somou mais um. Somou não, ele apenas printou o valor somado mais um. Vetor aqui, você está vendo, tá pegando a posição i. Em esse i, esse i foi iniciado aqui e está nesse for. Inicialmente ele pega a posição 0, depois a posição 1, e como 1 é menor que 2, ele vai e entra. Quando for da segunda vez que um vai estar, no caso, vai ter adicionado e o i vai ser 2, ele não é, ele vai sair do for. Fazendo assim a nossa soma. Ou seja, podemos até passar valores para funções. Outra coisa também bom de falarmos um pouco é sobre constantes. Constantes é basicamente uma variável. É quase igual a uma variável, só que o valor é fixo. Basicamente igual, só que diferente. Bem, existem dois tipos de declararmos uma constante. Podemos declarar uma constante assim: const int, onde int vai ser o seu tipo, o nome da variável, por exemplo, número igual a 10. A gente coloca const para significar que é constante, int, que é o tipo, num, o nome e o valor dela. E temos também uma segunda forma, que é basicamente sharp define, que é, a gente está querendo dizer que está definindo, aí coloca aqui num igual a 10. Nessa segunda forma a gente não coloca o tipo, a gente só coloca define número igual a 10. Bora fazer um exemplo, colocar o valor dele 2, que seria no caso nosso vetor. Em vez de a gente passar aqui o vetor 1 e 2, bora passar primeiro num. Quando passarmos num, ele vai funcionar do mesmo jeito. Bora aumentar aqui o nosso... Não. Bora dizer agora que esse aqui de baixo é um só. O define é um. A gente utilizando o const, a gente conseguiu pegar os dois elementos. Só que com define a gente decidiu que ele vai ser o valor 1. Bora ver a diferença. Ele vai apenas... Deixa eu ver aqui. Bem, eu esqueci de falar, no define a gente também não utiliza o igual. A gente só coloca num e o valor dele. Voltando. Ainda não tá pegando aqui, eu acho que eu esqueci do ponto e vírgula. Sim, define não temos a ponto e vírgula também. Pronto. No define a gente só coloca o define, que é para dizer o nome e o valor. Não colocamos ponto e vírgula nem o igual. Desculpe meu erro.
Bem, continuando. Aqui a gente dizia que no define vai ser só o valor um, ou seja, vai passar só um. Se a gente colocar dois elementos, ele também vai ser a mesma coisa do constante, ele vai passar dois elementos. Existem algumas diferenças do constante e do define. Bem, uma constante definida com const, ela justifica fisicamente. Já com define, ela vai ter seu valor substituído ao longo do programa. Óbvio que na fase de pré-processamento, ou seja, antes da compilação. Outra, a palavra const faz parte das palavras reservadas da linguagem C. Já a define é uma diretiva que indica ao pré-processador que o nome que a segue vai ficar com o valor que aparece depois desse nome. Ou seja, que esse nome num vai ter esse valor. Uma outra, uma constante definida com const fica com o tipo que ele foi colocado na definição, que seria esse daqui, o inteiro. Bem, uma observação, as constantes definidas com define, conhecidas como constantes simbólicas, têm nome em maiúsculo, por convenção, ou seja, é uma convenção colocar esse nome em maiúsculo. No entanto, podemos colocar tanto em minúsculo, ou uma letra maiúscula, outra minúscula, mas é uma convenção, tipo um padrão, colocar em maiúsculo. Além dos vetores, os vetores simples, como é chamado, existem também vetores multidimensionais, ou conhecido por matrizes. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, para ajeitar aqui nossa. Eu posso deixar isso aqui, só vou diminuir. Um vetor multidimensional ou matriz é basicamente um vetor onde em vez de ter um ele vai ter duas. Eu vou criar uma matriz de 2 por 2. A definição e inserção dele vai ser basicamente a mesma. A definição. Aqui a gente vai colocar o tipo dele, o nome e a quantidade de elementos. A única diferença é que em vez de ter uma posição só, a gente um par de colchete só e um índice só vai ter dois índices. Podemos colocar aqui vetor. Eu vou botar vetor M para simbolizar que é uma matriz ou um vetor multidimensional. Aí vai ter a posição 0, 0, onde vai salvar o valor 1. Aí o vetor M, matriz, vai ter posição 0, aí a próxima 0, 1, onde ele vai salvar o valor 2. E assim até eu preencher completamente o meu vetor. Vetor, opa, aqui 0, 0, 0, 1, aí aqui já passa para 1, 0, onde aí vai ter o valor 3. E o próximo, que vai ser aqui, vai ser o 1, 1, onde ele vai ter o valor 4. Pronto, preenchi todos os elementos do meu vetor. Se eu colocar ele para imprimir, deixa eu botar aqui for o i começando do zero, que é a primeira posição do meu vetor, aí ponto e vírgula, i menor que n, onde esse n vai ser o tamanho do meu vetor, que nesse caso é 2, e aqui e mais. Uma coisa, para a gente imprimir, vamos ter que usar dois for. Por que dois for? Vai ter um for para ler, que vai pegar esse daqui, que vai ser um para sua coluna e um para seu coisa. Bora começar aqui. A gente cria outro for, que no caso podemos usar o j como variável. Vai ser a mesma coisa, menor que 2, pois ele é 2 por 2 e aqui j mais mais. Bora botar aqui printf. Porcentagem de o espaço para podemos saber qual é o primeiro elemento e por assim diante. Aqui vetor m e aqui j. Quando iniciamos, iremos imprimir do valor 00 ao valor 1. Por quê? Porque tanto i quanto j tem que ser menor que 2. Bora iniciar aqui. Deu esse erro aqui porque ele quis saber da definição, mas eu já tinha tirado. Algumas coisinhas em C que é bom saber. É sempre bom declarar
o valor da variável do for antes. Item i igual a item i, item j. Senão ele pode dar alguns erros como loop finito. Em algumas versões deles podemos declarar ele dentro, só que tem outras que ficam com essa assim, sem querer aceitar. Pronto, conseguimos. Como podemos ver, ele foi do 00 ao 11, imprimindo assim do 1 ao 4. Fizemos esse for, onde eu precisei declarar aqui em cima. Em algumas outras IDE, ele aceita declarar o int aqui dentro do for, porém não deve ser, tem essas limitações, ele não consegue fazer isso. Bem, a videoaula vai ficando por aqui, ficou um pouco demorada ela, porque teve um pouquinho de assunto também. Mas nosso material de apoio tá lá no site e ele está um pouco mais completo para vocês verem. E ficamos por aqui, até a próxima videoaula.